Bom, pessoal, a aula agora é pintura facial, muito utilizada em eventos, em festas infantis, até adultos, né, gostam, então, festas mistas aí com público adulto infantil, sempre é um sucesso. Então, para quem quer seguir aí a carreira de recreador, é muito bacana que vocês aprimorem aí o currículo de vocês e sejam versáteis, né? Saibam fazer vários tipos de recreação, inclusive a partir de pintura facial. Dicas, né? Primeiro, nunca deixar a tinta aberta. Acidentes podem acontecer. Pense que você vai estar com uma criança ali fazendo, né? Mas vão ter um monte ali à sua volta, na fila. A criança pode esbarrar, né? Pode cair alguma sujeira dentro. E nós precisamos cuidar aí do nosso material de trabalho, tá? Ao contrário do que acontece quando a gente desenha, né? Vou dar um exemplo. O sol. Vou desenhar o sol. Como é que eu desenho o sol? Vou tentar, peraí, deixa eu tentar desenhar aqui. Como é que eu desenho o sol? Então, eu vou lá desenhar o contorno. Difícil desenhar no computador, tá, gente? Desenho o contorno, faço os raios de sol ali, mais ou menos, só para vocês entenderem, tá, gente? Os desenhos já não são bons aqui, então faço o raio de sol, né? Aí tá, depois que eu fiz o raio de sol, eu vou pintar, né? Colorir, preencher o raio de sol. Ai, que horrível! Mas é isso, acho que deu para vocês entenderem que com o mouse fica bem difícil. Numa pintura facial, eu tenho que fazer o contrário, porque tá vendo? Quando eu vou colorir, pode acontecer de eu passar o amarelo por cima do vermelho, que foi o que eu usei para fazer o contorno. E aí eu vou precisar fazer o contorno de novo. Então, na verdade, na pintura facial eu faço o contrário. Eu imagino a figura, né? E aí eu preencho todo. Opa, que círculo horrível. Vou tentar consertar aqui. Muito difícil, gente, pintar. Mas enfim. E aí é que eu venho com a caneta, né? Com a tinta, com o pincel mais fininho. E aí eu vou fazer o contorno. Então, na pintura facial, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer, a gente não consegue fazer o fundo. Né? A gente aprendeu a vida inteira a desenhar e colorir, e não colorir e desenhar, né? Então, vai ter essa dificuldade, tá? Mas é assim que se faz, porque aí você tem menos chance de fazer errado, realmente. Lavar o pincel, secar em pano, tá? Nunca deixar o pincel na água e não bater o pincel no fundo do copo. Erros que a gente comete o tempo inteiro e que acabam com o pincel, né? Se você tiver que comprar um pincel todo mês, 2, 3, 4, 5, muitas vezes não compensa, né? Financeiramente ali o que você está gastando. Então, cada vez, estou usando um vermelho, né? Então tem que lavar na água. Eu vou lavar o pincel na água, né? Mas não batendo o fundo. Eu vou colocar ele de lado, né? Vou encostar ele no fundo do copo, mas sempre de lado, para não esgarçar as cerdas, né? Até sair. Saiu, eu vou pegar um paninho e vou secar esse pano. Não vou deixar o pincel lá dentro. Porque a base dos pincéis normalmente é madeira. Então vai acabar apodrecendo muito rápido. Então não esqueça o pincel ali, ele vai desgastando a cerda também. Então lava o pincel, seca num paninho, não vai usar aquele pincel, deixa ele ali no paninho. Vai usar? Secou, já tá pronto para usar de novo, tá? Não bater o pincel ali no fundo do. Não dá para gravar, voltar o slide, então eu vou falar daqui mesmo, tá? Às vezes você faz um desenho, vou até fazer de novo o sol, tão lindo, né? E o sol maravilhoso. Você faz um desenho, né? Aqui. Aí você vai pintar, opa. Aí você vai pintar
pintou, tudo bonitinho, perfeito, né? Aí saiu. Você precisa tirar toda a pintura e começar do zero? Não, né? Você vem com o cotonete, que eu vou fazer como se fosse a borracha aqui, e aí você tira aquela parte que atrapalhou. Aqui ele tirou tudo, né? Mas você tira aquela parte que ficou com o cotonete. Então, pequenos ajustes dá para fazer com o próprio cotonete, tá? Então, é bom sempre ter cotonetes. Um copo para colocar água, né? Não pode ser aquele copo descartável, molinho, que você encostou um pouco mais forte, ele rasga, vai água para tudo quanto é lado. Não. O ideal é que seja um copo plástico, mas que seja um copo durinho, tá? De plástico mesmo. Os pincéis que você vai precisar e a tinta para uso facial. O paninho, né? Como a gente falou ali para você limpar, o pincel também, é importante ter o paninho. E eu sempre indico que você tenha um plástico para forrar o seu ambiente de trabalho, a sua mesinha. Então, um plástico daqueles que a gente usa para forrar a mesa em casa, você carregar um plástico daquele no seu material, então fazer ali na hora que você for fazer a montagem, colocar um plástico antes. Um plástico, um papel que você possa descartar, enfim, forrar a mesa antes de você trabalhar. Os pincéis e a tinta. As tintas, né, as pinturas, para pintura, elas são específicas, tá? Vêm nesses potinhos normalmente. As que eu mais gosto de trabalhar e as que eu acho melhor, tá? Tem uma cor bonita, tem um preço legal, bacana, um custo-benefício ali bom, são essas duas. A rostinho pintado e a color make. Essa tinta, talvez vocês já tenham visto, né? Essas tintas não são indicadas para pintura facial em eventos. Por quê? Vocês podem ver que ela é bem brilhante ali, né? O que acontece com essa tinta? Ela não seca. Ela não seca no rosto. Quando você passa ela no rosto, ela não vai secar. E ela fica uma pintura maravilhosa, um brilho lindo, né? Mas não seca. Então, para criança, para evento, criança vai correr, vai passar a mão, vai pegar o cabelo, a tintura não vai durar, a pintura não vai durar, ela vai vir e ela é um potinho menor, ela é bem mais cara, então não é indicado. Essa é a pintura que normalmente se usa, por exemplo, os palhaços, eles fazem a pintura no rosto com essa pintura, com essa tinta. Por quê? Para ficar aquele brilho, né? Não sei se vocês já repararam, quando você vai ao circo ou vê algum palhaço, o desenho, a maquiagem é uma coisa que brilha, mas você pode ver que eles não dão beijo na criança, né? É tudo de longe. Por quê? Porque não pode encostar, tá? Então, para pintura facial em eventos, não é indicado. Tanto a color make, quanto a pintando a cara, a rostinho pintado, a colombina também, elas têm outras variedades de materiais, tá? Que pode ser utilizado. Por exemplo, os pancakes. Pancake é como se fosse um pó facial, né? Para o rosto. E essas marcas, elas têm pancakes de várias cores. Isso facilita para você fazer aquelas pinturas de rosto inteiro. Então, vou pintar, por exemplo, não sei, um flash no rosto todo, né? O super-herói. Todo vermelho. Então, o fundo do rosto dele vai ser todo vermelho. Imagina quanto tempo e quanta tinta vai para você pintar o rosto da criança com ali o vermelho, né? Então, eu posso usar o pancake vermelho para dar o fundo. E aí eu vou fazer os detalhes da maquiagem com a outra, a tinta, tá? Então não vou usar ele inteiro para fazer essa pintura, tá bom? E agora os pincéis, tá? Os pincéis de artesanato, normalmente são os da esquerda. Como é que eu sei que é um pincel de artesanato? Ele tem a cerda dura, ele tem a cerda mais firme.
Então, para você passar no rosto da criança é muito complicado, tá? Porque vai machucar a criança, ele não é suave. Então, você tem que procurar um pincel de cerdas suaves. E de cerdas chatas, né? Que é o pincel chanfrado que a gente chama. E não de cerda arredondada. Vocês vão ver uns pincéizinhos redondos. Não é bom também, tá? O bom são esses aqui, que estão aqui do lado direito, tá? Pincéis de cerdas suaves e de cerdas retas, tá bom? Outra dica muito legal para vocês que querem seguir nessa área, quando forem procurar desenhos, quando vocês já tiverem ali num patamar melhor, digamos assim, mais avançado, mais complexo, e forem procurar desenhos novos e mais bonitos, procurem na internet por face painting e não pintura facial em português. Porque os desenhos, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, são muito mais bonitos, tá? Mas aí é só uma dica, vocês podem procurar da forma com que vocês quiserem. Aqui tem umas imagens, tá vendo? De pintura facial, de rosto inteiro. Por exemplo, essa aqui, ó, da menininha, dá pra ver que o branco foi feito com pancake. O amarelo aqui em cima foi feito da menina da terceira, foi feito com pancake. Então, para você ganhar tempo, né, a zebrinha dele. Então, o pancake ele ajuda bastante também. Ó, várias imagens aqui de desenhos lindos, realmente. Aqui, borboletas, exemplos de borboletas. Mais borboletas, gatinhos. Pintura facial de gatinhos. Outras decorativas. Golfinho, florzinha. Para meninos, meninos pedem muito super-heróis. Pirata, enfim, os super-heróis, né? Batman, lá Capitão América, Homem-Aranha. Isso tudo é treino, tá? O Flash que eu falei. Vocês podem ver que os traços mais fortes são os do contorno. Né? Então, ó, por exemplo, essa do meio, o roxo dela, o lilás ali, foi feito com pancake. Tá vendo que ele tá bem suave, né? Mas a finalização ela é feita com tinta. E o final de tudo, a gente percebe que é ali os contornos. E é isso, gente. Eu vou deixar os videozinhos também para complementar para vocês. E aí, uma última dica que eu queria dar: se vocês forem trabalhar em alguma festa infantil, como recreação, vocês que vão começar, montem um material que pode ser feito em Word mesmo. Vá pesquisar na internet algumas imagens de pintura facial básica para festas, né? E monta o seu portfólio. Então, por exemplo, pega um documento do Word, cola lá várias imagens que você acha que você vai conseguir fazer e começa a treinar essas imagens. Treina essas imagens. Porque aí quando você chegar na festa, você não vai perguntar para a criança que desenho você quer, porque aí vai que ela te pede um desenho que você ainda não está pronto para fazer, né? Então você vai mostrar aquele papel para ela, você pode plastificar aquele documento, né, aquela folha, e mostrar qual desses você quer, né? E aí ela vai escolher um que você já treinou em você, no seu braço, na sua amiga, na mãe, no pai, enfim. Então é legal vocês olharem na internet os básicos, pesquisarem e montarem um Word com as imagens que vocês fazem, tá? Eu vou postar aqui também um Word que eu tenho para aulas básicas, né? Que eu normalmente sugiro. Mas eu queria deixar aí como primeira atividade que vocês entrassem na internet e fizessem um arquivo como que eu vou enviar.
com algumas imagens, salvassem e me mandassem. E aí, se vocês forem fazer em casa, que vocês tentem fazer de acordo com esses que vocês gostaram e que vocês escolheram, tá bom? Eu vou postar esse arquivo também, deixar os videozinhos complementares aí para vocês com as técnicas básicas e depois vocês colocam o arquivozinho de vocês, o portfólio de vocês para pintura facial para eu dar uma olhada. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau.